saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. Votos de saúde, mas também de alegria. Vamos ler uma mensagem do livro Estude e Viva, que é da autoria do Espírito de Emmanuel e de psicografia de Chico Xavier. E a mensagem, o título, diz o seguinte: em todos os caminhos. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo sol em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira de ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível que te defrontes com embaraços naturais, ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da omnipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que dependas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do solo que te sustenta, nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respires. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. O desejo da mensagem introdutória, nestes momentos de recolhimento, busquemos a presença divina que, ao fim e ao cabo, permanece em nós, facultando-nos a própria existência, garantindo-nos a existência pela eternidade da vida, pelo que permanece conosco, envolvendo-nos, inspirando-nos, motivando-nos e, sobretudo, amparando-nos nos momentos de maior dificuldade. Deixemos fluir os nossos melhores sentimentos e os nossos pensamentos em união, dirigidos à força superior da vida. Pai de infinita bondade e misericórdia, sentimos-nos gratos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das experiências que temos vindo a viver, umas melhores, outras mais rudes e difíceis, mas todas lições que aprendemos e guardamos na intimidade da alma para o nosso crescimento espiritual e moral que se faz necessário na escala do progresso a que nos encontramos vinculados. Agradecemos-te, Senhor, a oportunidade da manhã, este momento de recolhimento, cuja atenção dedicamos às lições da Boa Nova e da doutrina dos Espíritos, é um lenitivo para a nossa alma. Cantamos glória, de alegria, de paz e harmonia pela oportunidade da manhã. Mergulhados neste ambiente, energeticamente saturado
com o teu amor e a tua misericórdia, sentimos felizes, Senhor. Por isso, aqui se faz presente o nosso testemunho de solidariedade para com a vida, para com aqueles que sofrem, sobretudo os mais frágeis, com a humanidade em geral. Ampara-nos, Senhor, no desenvolvimento da confiança irrestrita em vós, para a compreensão da própria existência, da finalidade da vida e como nos está reservado o trabalho de aprimoramento moral para alcançarmos os altiplanos da vida a que estamos irremediavelmente destinados. É o teu amor em plenitude, Senhor. E por isso, aqui nos encontramos, genuflexos, a teus pés, para vos agradecer tudo quanto o teu amor nos tem facultado ao longo da existência. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor preencham o espaço em que nos encontramos, saturando de luz e paz o ambiente. Muito obrigado, Senhor. Nesta mensagem do nosso trabalho, mensagem introdutória de Marco Prisco e psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz-nos o Espírito seguinte: quando a dor o visitar, pergunte-se o que ela pretende dizer e descobrirá que algo de muito importante necessita de retificação em si. Não duvide jamais do amor de Deus. Ele que cuida das flores do campo, das aves e dos peixes, não deixará de atender também as suas necessidades. Portanto, a mensagem que é de veras motivadora e que nos traz um ambiente na intimidade, na consciência, uma motivação que nos deve fazer refletir naquilo que somos e como a presença de Deus é estimulante e impele-nos para o bem, para o melhor e para a felicidade que todos almejamos. Então, ninguém se encontra só e a dor é sempre um sinal de desajuste que precisa de ser trabalhado para o nosso equilíbrio espiritual, moral e, naturalmente, emocional também. Então, é fundamental que as nossas preocupações sejam de proximidade com Deus, o mais próximo que seja possível e que a nossa fé nos permita. Então, nós vamos trabalhar, continuar com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra da codificação. A primeira, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, editado no dia 15 de janeiro de 1861. 4 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, que ocorreu em 1857. Esta obra trata essencialmente da matéria relacionada com as faculdades mediúnicas e manifestações dos espíritos. E também das observações de Kardec relativamente às manifestações dos espíritos com as quais se confrontou. Partindo daí toda a observação e a construção de uma realidade, uma explicação para a realidade que, enfim, de que era testemunha, e que deu origem a esta obra e esclareceu, desde logo, aquilo que para muitos, enfim, não passava de mera diversão, pelas características de que se revestia, embora sabendo que era a alma, enfim, que eram os espíritos para alguns, outros nem tanto, não sabiam disso, mas era uma forma de se entreterem à época e até numa relação frívola com os espíritos.
Allan Kardec traz para o campo da ciência, resultante da sua observação, esta obra monumental que nos vem mostrar, explicar a relação entre os espíritos, já que chegou à conclusão de que aqueles que se manifestam e manifestavam nessas sessões mediúnicas nada mais eram do que as almas daqueles que haviam partido, que haviam vivido na Terra e que haviam passado para o outro lado da vida. Portanto, o Livro dos Médiuns é também uma obra importante e básica da doutrina espírita. E ela surge imediatamente antes do Evangelho, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi editado em terceiro lugar, porque a obra, primeiro, o Livro dos Espíritos contém a parte filosófica da doutrina, o Livro dos Médiuns a parte científica, e estas duas obras vêm-nos dar a explicação que se faz necessária para melhor compreender as mensagens de Jesus e os fenómenos mediúnicos que operava quando, enfim, ao longo do tempo das suas experiências. Estamos no capítulo 27 das contradições e mistificações. Das contradições e das mistificações. Ora, Kardec não teve o seu trabalho, não foi exclusivamente dedicado à pesquisa e à apreciação dos fenómenos e das comunicações que tinham origem na espiritualidade. Teve também que enfrentar os inimigos da própria doutrina nascente e da realidade, que era um facto. Kardec não vem inventar absolutamente nada. As manifestações dos espíritos já existem desde toda a eternidade, sempre se manifestaram ao longo do tempo, em todos os estratos sociais, em todas as comunidades, em todas as comunidades culturais, científicas ou religiosas, mas é com Kardec que vai colocar à luz do dia e de forma racional, com uma explicação cristalina, tudo o que dizia respeito a essas manifestações. E isso provocou, naturalmente, como tudo quanto é novidade, provocou um acérrimo ataque pelas forças culturais e religiosas, políticas até, que estavam estabelecidas na sua zona de conforto, porque tudo aquilo que adveio da publicação da doutrina dos espíritos, da obra espírita, veio colidir com o pensamento dominante, sobretudo no campo da religião, já que vinha a afrontar o conceito de que era pela fé que a criatura se salvava. E Kardec traz um novo lema, resultante da explicação dos espíritos e da apreciação do próprio Evangelho, que era: fora da caridade não há salvação. Então, a diferença começa logo por estabelecer, no conceito da doutrina espírita, embasado no Evangelho de Jesus, de que toda a criatura que se dedique e pratique o bem, independentemente do seu estatuto, da sua cultura, da sua religião, é um sério candidato ao reino dos céus. O que contrariava a religião dominante, que ainda se mantém, que era a Igreja Católica, que construiu esse lema: fora da salvação não há, fora da fé não há salvação, porque era através da fé que se arregimentava o poder e que trazia, digamos assim, para o seu campo, através da imposição da crença, o poder temporal dos homens. Ora, de outra forma também, desmistificou a questão do inferno, das penas eternas. Ora, porquê? Porque esse princípio, nós agora com a explicação dos espíritos, nós percebemos que isso afronta aquilo que é o princípio básico
da criação. Isto é, dos atributos de Deus, que é o amor infinito e eterno, pela sua obra e pelos seus filhos. Somos todos nós espíritos e por todos os reinos da natureza. Ora, naturalmente que isso fez estremecer os conceitos. E com a instauração da questão do inferno, da existência do inferno e das penas eternas, era uma forma de manter os profitentes e a sociedade de então amedrontada com aquilo que era desconhecido e, portanto, com medo de irem para o inferno, submetiam-se às decisões da própria Igreja, que tinha a encimar, nessas leis, a infalibilidade papal. Ora, este princípio da infalibilidade colocava a autoridade máxima da Igreja Católica ao nível de Deus. E isso, hoje, nós percebemos que é impossível e que é até ridículo. E, portanto, porque apesar dos títulos do estatuto que a criatura humana possa conquistar na Terra, estamos ainda muito longe da proximidade daquilo que é o Criador na sua plenitude. Então, é exatamente com estas revelações de Kardec, sobretudo, e um outro detalhe, também sobre a reencarnação, que sempre foi combatida, embora fazendo parte do Evangelho, mas sempre foi combatida pela Igreja dominante, pelas forças dominantes. Ora, tudo isso causou um terremoto, entre comas, na sociedade de então. Portanto, Kardec, para além do trabalho propriamente de pesquisa, de análise a que se dedicava, tinha também que responder, ir para o campo do combate intelectual para poder derruir aquilo que estava, digamos que, instalado e que era uma força poderosa. E tanto que era poderosa que a doutrina espírita acabou por sussurrar logo pouco tempo depois do desencarne de Allan Kardec, ali em França. E por essa razão foi trasladada para o Brasil. Portanto, para aquele continente, um país relativamente recente, um quadro espiritual favorável e, portanto, daí a razão de se ter apagado no centro da Europa e de ter trasladado para o Brasil esse projeto. Mas vamos adiante, a respeito das contradições e das mistificações. Portanto, no item 217, os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os seus adeptos não se encontram de acordo entre si. Diziam aqueles que vinham a terreiro, que vinham a público, dizer que os espíritos se contradiziam como se, e por ignorância naturalmente, como se daí resultasse uma equação matemática. E, portanto, tivessem que ser todas as manifestações exatamente iguais. E Kardec diz aqui mais adiante que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico. Portanto, a ideia era de que os espíritos tinham que dizer todos exatamente a mesma coisa, desconhecendo a realidade que estava por trás disso mesmo. E Kardec vem aqui explicar, e ainda nos dias de hoje, a doutrina espírita e a relação com o mundo espiritual é, em muitos setores e para muitas pessoas, um problema de sigilo, de preconceito e que faz ainda amedrontar aqui ou acolá, por desconhecimento, como é evidente. Só um estudo sério, diz Kardec, só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Portanto, é preciso estudar, é preciso conhecer para poder emitir uma opinião séria. Ora, ainda nos dias de hoje, se perguntar a alguém o que é o Espiritismo, a primeira resposta é: acreditas nessas coisas? É logo.
olha, isso para mim não me diz absolutamente nada. Ou isso são tudo crendices, olha, isso é gente que se vale da crendice dos outros para ganhar a vida. Reparem que todos nós temos uma opinião sobre tudo. Diz o rifão popular, de poeta e de louco. Ora bem, isso o que é que significa? Temos opinião sobre tudo e sobre nada. Somos compulsivos nas opiniões que damos. Destituídas de qualquer importância intelectual. Mas damos a nossa opinião. E não nos importamos se logo mais mudarmos também de opinião. Damos uma de manhã e outra de tarde. Pois bem, e Kardec começa aqui. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. E agora pergunta-se, e porquê esses preconceitos? Primeiro, porque não nos damos ao trabalho, porque somos frágeis e nos damos ao trabalho de estudar. E porque vem não só daquilo que outros dizem, mas também de experiências pretéritas, pelas mais variadas razões, que agora não cabem no contexto, está no inconsciente profundo os traumas de vidas passadas. Muitos fomos vítimas do uso dessas faculdades mediúnicas. Na Idade Média, não estamos tão distante disso ainda. Qualquer criatura que era portadora de faculdades mediúnicas acabava no patíbulo. Era condenada à morte. E muitos que não tinham também iam lá parar. Bastava que alguém com quem se tivesse incompatibilizado o apontasse como portador de forças demoníacas. Assim um bocado esquisito. Tem umas vozes que eu vozo aqui ou lá. E ainda nos dias de hoje, há muitas pessoas que são portadoras de faculdades mediúnicas e que por desconhecimento, por ignorância, os médicos encaminham-nos para internamentos psiquiátricos. Porque a ignorância, o desconhecimento nesta matéria, confunde faculdades mediúnicas com problemas de natureza mental. Então, se não temos conhecimento, a criatura, é por isso que aconselhamos a alguém que vem ao centro espírita. Olha, eu ouço voz, eu tenho este coisa, mas pode apresentar até um quadro depressivo. Um quadro depressivo não tem nada uma coisa a ver com a outra. As faculdades mediúnicas são faculdades naturais e os problemas depressivos são problemas que resultam de um desequilíbrio, enfim, emocional, mental, que tem tratamento. E quando aconselhamos, vá ao médico tratar a depressão, mas não diga que houve vozes. Não diga que houve vozes. Porque senão vai ser logo, enquadra-se no protocolo que obedecem. Alguns são muito rigorosos. E assim não, nós estamos na presença de um esquizofrénico. E se nós pudermos, por exemplo, ouvir uma pessoa que seja portadora de faculdades mediúnicas, que nós estamos a ouvir, a conversar, e é uma pessoa normal, mas que ouve vozes, que resulta dessa faculdade. E se pudermos ao lado escutarmos uma pessoa portadora de problemas de esquizofrenia, que também ouve vozes, mas nós vemos que tem um discurso alterado, um comportamento menos regular e equilibrado, e, portanto, as aparências iludem. Mas ambas as criaturas ouvem vozes. O esquizofrénico também. Essas vozes que uns e outros ouvem têm origem nos espíritos que se manifestam. Mas há razões que são diferentes em ambos os casos para se manifestarem naquelas circunstâncias. Então, nós podemos, de facto, estar na presença de uma pessoa com faculdades mediúnicas, enfim, que tem um comportamento normal, equilibrado, um discurso sensato, e podemos estar na presença de um esquizofrénico que apresenta essa patologia, ouve vozes, mas há um problema de natureza mental. Estamos a compreender? Então, digamos que o médium
portador de faculdades mediúnicas, vai tratar da sua depressão ou de outra patologia qualquer, mas não pode revelar que houve vozes, porque senão corre o risco de ir parar a um hospital psiquiátrico, ao tratamento psiquiátrico. Não estamos tão distantes desse tempo em que as pessoas eram internadas por essa razão. E não é tão raro quanto isso espíritos que se manifestam nos trabalhos de assistência espiritual e que vêm dar testemunho disso mesmo. Dizer, eu tinha... Está a fazer um discurso normal, o espírito. Ouvia vozes, vinha os fenómenos que aconteciam em casa e a minha família entendeu internar-me compulsivamente por aconselho médico por causa desta questão. E aqui estou internado há não sei quantos anos, mas é por esta razão que eu aqui estou. Não estamos tão distantes disto. Ora, foi isto que Kardec trabalhou. Mas se nós perguntarmos a alguém o que é que pensa a respeito disto, as pessoas ou têm medo, ou têm preconceitos, ou outros são completamente ignorantes, não acreditam, e outros ainda julgam que nós somos de facto doentes, as pessoas que têm faculdades mediúnicas. Então, temos que ter a reserva e descrição necessária para que estes sintomas não sejam revelados junto de pessoas insensatas que não estão preparadas para compreender o que é. Ora, então, é preciso estudar para conhecer. E só pelo facto das pessoas ouvirem essas vozes não significa que estão na posse de condições adequadas para exprimir orientações, porque nem sempre essas vozes são confiáveis. Embora reais, mas não confiáveis. E já vamos ver porquê. Em caso de dúvida, façam o favor de colocar, está bem? E vamos conversando para esclarecer a matéria. Então, diz assim, apercebemos-nos em dizer, desde logo, que essas contradições a que algumas pessoas dão grande importância são, em regra, mais aparentes do que reais, porque não se conhece a razão a fundo. Que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas e que, por consequência, carecem de importância. As duas fontes provêm essas contradições. Provêm essas contradições dos homens e dos espíritos. Portanto, não só são os espíritos que provocam contradições, diz Kardec, mas também os homens. Então, vamos ver o que diz. Na questão 298, diz o seguinte, as contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas número 36, ao qual nos reportamos. Portanto, numa lição anterior, relativamente aos homens. E no que diz respeito aos espíritos, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, cada um de nós só fala ou exprime aquilo que sabe e aquilo que conhece. Mas às vezes, nós damos um passinho mais do que aquilo que sabemos e daquilo que conhecemos. Gostamos de enfeitar o ramalhete. E então damos a nossa opinião, que não tem nada de válido. Mas é aquilo em que nós acreditamos. São as nossas fantasias, as nossas crenças. Então, nós, no diálogo que encetamos com outras pessoas, temos que estar à altura para poder contraditar. Suponham que alguém nos diz que a Terra que é quadrada. Acreditam aqui alguém que acredite? Não há ninguém que acredite. Porquê? Porque já estudou a matéria e sabem que a Terra é redonda. Não é verdade? Antigamente, era imposição, nós sabemos, de que era o Sol que girava em torno da Terra. E ai de quem contrariasse aquilo que a Igreja tinha estabelecido. Quando o primeiro cientista se propôs afirmar de que
contrariamente àquilo que era o conceito, o conhecimento dominante, era a Terra que girava em torno do Sol. E esteve para ser morto. Ora, hoje nós já sabemos, estudamos, está cientificamente provado de que é a Terra que gira em torno do Sol. Portanto, se alguém nos disser o contrário, nós não acreditamos. Ora, não podemos acreditar alguém que seja conscientemente dotado de bom senso e de cultura relativa, pelo menos, deixar-se levar por conversas que alguém nos faz, mas que pode ser a sua opinião e pode não ser a verdade. Ora, o que acontece é que ambas as pessoas podem também, em duas pessoas, podem revelar a sua verdade. Suponhamos como figura uma montanha. Quem está na base, se nós perguntarmos para ela o que é o mundo, o que é que ela vai descrever? Ela descreve o mundo para ela de acordo com o local em que se situa, na base da montanha. Se houver outra que esteja no topo da montanha, se lhe perguntar o que é que para si é o mundo, a visão dela será diferente, mais larga, com outro alcance que aquela que se encontra no sopé. Não é verdade? Mas ambas falam verdade. Então, com os espíritos é exatamente a mesma coisa, só com uma diferença. É que não só o conhecimento espiritual e científico, mas também o seu estatuto moral. Ora, significa então que retomando a explicação anterior, a criatura que está no sopé da montanha falou a verdade. Mas nós vemos que a sua verdade é limitada pela fronteira dos seus olhos. Porque é aquilo que ele vê. O que está lá em cima já nos oferece uma amplitude muito maior. Portanto, passamos a ir ao encontro daquele. Porquê? Porque usamos de bom senso para avaliar as manifestações de ambos. Ora, aqui com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Allan Kardec, devemos dizer, não era um crente nos espíritos. Ele foi chamado, digamos quase que por acidente, por uns amigos para, embora já fosse, enfim, corrente na época em Paris a manifestação das mesas girantes, Kardec é quase como que atraído por amigos para aquelas manifestações. E no primeiro impulso, face à revelação da pessoa que lhe falou, um entusiasta, que lhe disse desde logo que aquelas manifestações tinham origem nas mesas. As mesas falavam. As mesas falavam. E logo Kardec disse, não pode ser a mesa. Porque a mesa não tem sistema nervoso, não tem cérebro, não tem nada. É um peso morto. Não pode ser. E logo ali, pelo entusiasmo excessivo, Kardec recuou. Porquê? Porque era uma criatura inteligente e com bom senso. Ora, acontece que muitas pessoas acreditam, enfim, em qualquer notícia a respeito dos espíritos, sem fazer uso do critério de avaliação, de bom senso e de inteligência. Então acreditamos em tudo o que os espíritos nos dizem. Vamos ver o que diz Kardec aqui. Todos compreenderão que, no princípio, quando as observações eram ainda incompletas, tenham surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenómenos espíritas, portanto, dos fenómenos mediúnicos. Uns diziam que era das mesas, outros diziam que era imaginação, e outros diziam que eram factos reais do que acontecia. Opiniões cujos 75% já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Quer dizer, este trabalho de Kardec, após aturadas observações, Kardec não era médium. Foi chamado, convidado por amigos para observar aqueles fenómenos e poder emitir uma opinião a respeito dos mesmos. E ele, quando se deu conta do que estava a ocorrer e reparou que aquelas comunicações tinham por trás inteligência,
tinham por trás manifestações pobres ou ricas de cultura, de conhecimento. E, portanto, ele ficou alerta. E começa a pesquisar, muito lentamente, a respeito do processo, com as manifestações que ocorriam ali, mas também com outras que eram descritas noutras regiões, não só em França, como noutros países da Europa. Então, e de África também, que algumas comunicações chegaram a vir até do Norte de África, da Argélia, por aí adiante. Perdão. Com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se desprendem facilmente das suas ideias que hão acariciado ou engendrado, nós ainda ouvimos nos dias de hoje. Eu sou desta religião, ou sou daquela, porque, olha, já era a religião dos meus pais, era a religião dos meus avós, portanto, eu não vou quebrar esse ciclo, essa herança. Vocês já viram a acomodação mental da criatura que não quer mudanças, não procura pesquisar e saber? Têm ouvido isso? É a religião dos meus avós e dos meus pais, é a minha, eu não vou mudar. Muito bem. Então, pode dizer-se que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, salvo insignificantes detalhes. Portanto, o primeiro, a realidade das manifestações. Elas ocorrem independentemente da criatura humana querer ou não querer. Segundo, quem são ou quem está por trás dessas manifestações? São entidades inteligentes, pela natureza das manifestações e pelo conteúdo que muitos transmitem. E quem são essas inteligências? A conclusão a que Kardec chegou são as almas daqueles que viveram entre nós e que agora estão do outro lado da vida. Começa-se a desenhar aqui uma estrutura doutrinária que vai ao encontro daquilo que são os preceitos da vida. Então, vamos dar conta de que a estrutura espiritual a que nos fomos habituando ao longo de séculos era do céu, do inferno e ali pelo meio o purgatório. Ora, para o céu todos nós queremos ir, mas também temos que ser sérios. Já temos o direito a entrar no céu? Eu pensava que não ouvi. Bom, para o inferno, quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Então só nos resta o purgatório. E no purgatório já é preciso algum merecimento para ir para o purgatório. Mas, entretanto, os homens já chegaram à conclusão que o purgatório, não tem vontade de existir, é preciso reduzir custos do outro lado, acaba-se com o purgatório. Pronto. Então agora só temos o céu e o inferno. Ora bem, se nós reconhecemos que não temos o direito e condições para ir para o céu, mas também não somos tão maus como isso para irmos para o inferno, para onde é que vai a massa, a mole humana que está entre dois polos? Não sei. Depois de morrer logo vemos. Não é? Muito bem. Então, são estes enigmas, estes conceitos que a revelação dos espíritos vem deitar por terra. Então, cada um está no céu ou no inferno que a sua própria consciência o determina. Está certo? Embora a questão que se coloca, o céu é o nosso objetivo, é o objetivo primeiro da vida, e o inferno é um estado provisório, porque ninguém está destinado eternamente ao sofrimento, à dor, porque senão Deus não era justo, não era amoroso, não era misericordioso, não é verdade? Ora bem, então isto resulta do estudo que a doutrina espírita nos faculta. Então a nossa fé agora assenta num princípio racional e não dogmático. Então hoje quando nos falam, olha, vais para o inferno, agora somos nós. Tu acreditas nisso? Agora a pergunta é ao contrário. Não é? Tu acreditas nisso?
e pode daí resultar um diálogo muito interessante. Portanto, relativamente aqui a questão é, e que importa saber, é a realidade dos factos espirituais, sem dúvida, a sobrevivência do espírito, a existência do espírito ou da alma e a sua comunicabilidade, que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Nós vamos aos livros sagrados tradicionais de todas as religiões e todas elas fazem menção às manifestações dos espíritos. E todos eles fazem menção às faculdades mediúnicas. O problema é que nós não estudamos e aceitamos de ânimo leve aquilo que nos propõem. E porquê? Porque a ignorância é uma forma de usar o poder para governar, seja no campo político, seja no campo religioso. Compreendem? É por isso que é fundamental nesta matéria nós estudarmos a doutrina espírita para saber o que de facto a vida nos propõe e onde estamos a gravitar. Então, para se compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e ter-o estudado por todas as suas faces. Então, no campo da religião, se nós perguntarmos qualquer pessoa, acredita na alma? Ah, sim, eu vou-se falar da alma, muito bem. Sincero. E dos espíritos? Cruzes, credos? Então, acontece muitas das vezes que nos trabalhos, nas manifestações que ocorrem nos trabalhos de assistência espiritual, há espíritos que chegam à conversa e que não sabem que já morreram. E é um choque para eles. Nós temos até cuidado, temos que ter cuidado na aproximação das explicações, porque senão ele morre a segunda vez. É verdade. O trauma pode ser muito grande e nós temos que ter cuidado na aproximação para que a pessoa compreenda, porque em boa verdade, nós todos que viemos de lá, vinhamos da igreja e ouvíamos o padre dizer que a alma era um facto, que era imortal, mas para nós isso não quer dizer nada. Então, a alma é imortal, nós entramos na missa, cumpríamos com as regras, os pressupostos, e íamos embora. Está feito. É o conceito. Fora da fé, não há salvação. Portanto, eu identifico, eu pratico, mas estudar a matéria não o fazemos. E os espíritos resulta exatamente da observação que Kardec faz de que que os espíritos não são nada mais do que as almas dos homens, das pessoas, das criaturas que viveram aqui, que após a morte passaram para um plano mais subtil e que essa passagem não alterou em nada aquilo que é a essência da própria criatura. Compreendem? Então, a criatura que, deste lado, acredita em determinado tipo de conceitos e de regras, passa a viver do outro lado exatamente da mesma forma. E nós ouvimos o Espírito dizer: mas eu não sei o que se passa comigo. Eu vou à minha casa, já ninguém fala para mim. Já ninguém quer saber de mim. E eu ando nesta dúvida para aqui e para acolá. Muito bem. Então, e você não pensa, tem alguma religião? E você acredita em Deus? Sim, acredito. Eu sou católico ou evangélico. E você ia à missa? Ia. E já tinha ouvido o padre falar da alma? Já, sim, senhor. Então ele disse que a alma era imortal. Sim, senhor. Então o que é que isso significa? A alma é imortal. E ele fica ali. Não sei. Então não sabe? Não. Então você nunca ouviu o padre explicar que nós morríamos e que a alma que ia para o céu, ia para o inferno, ia para o purgatório? Ah, sim, ele de vez em quando falava disso. Pois é o que nos acontece a todos. Então, o senhor não acha que nós vamos morrer? Sim, reparem, parece que estamos a falar com uma criança. Mas estas pequeninas etapas é para evitar traumas ao espírito. Porquê? Porque nós
Estamos convencidos que não vamos morrer. Este é o problema. Não nos preparamos para a morte. E de repente, nós estamos todos do lado de lá e podíamos estar aqui assim, com as mesmas vestes, sentados, a conversar, exatamente na mesma. E já estávamos do lado de lá. Porquê? Porque não cuidamos de estudar, de interiorizar o conceito e de nos prepararmos para esse momento e não damos importância às mudanças. Se calhar aborreceram-se comigo e já não querem falar comigo, os meus familiares. E eu acomodo-me à ideia, porque não faço o esforço mental de pesquisar as razões de fundo. E não damos a devida atenção a estas questões. Então, também para nós espíritas, é importante percebermos que estamos aqui para ouvirmos e estudarmos a matéria e interiorizarmos os conceitos que se transformam em ferramentas de trabalho para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa ascensão espiritual e para essas mudanças que irão ocorrer. Então, não procuremos na doutrina espírita a tenda de milagres para nos atender tão somente a saúde do corpo, desprezando as questões espirituais, porque logo, espero que seja daqui a muito tempo, que ninguém está com pressa de ir embora, mas logo mais nós vamos nos confrontar com essa realidade. E pode acontecer, se incautos, o mesmo que acontece ao espírito que eu estou aqui a relatar. Então, vamos de passo em passo e o espírito diz, então quer dizer que eu já morri? Sim, já. Então e porquê é que eu estou a falar? Então o padre não lhe disse que a alma era imortal? Disse. Então o que é que isso significa? Imortal o que significa? Que a vida não se extingue. Nada, absolutamente. Compreendem? E nós fixamos mentalmente, podia estar assim do outro lado, tal como estou. Exatamente. Compreendem? Se não cuidamos de fazer a devida avaliação sobre as diferenças que ocorrem. Ora, se nós não estudamos a matéria, emitimos opinião que nem sempre é concordante com a realidade. E então, é o que nos vem à cabeça. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Nós pensamos todos aqui da mesma maneira? Não pensamos. Se falarmos exatamente do mesmo assunto, até é uma coisa muito interessante. Não é? Todos nós sabemos fazer o exercício a dizer uma frase aqui no primeiro. Seria aqui na Maria João, ia por aqui, passava por aí. Quando chegasse ao último daquele lado, a frase que tinha sido aqui iniciada, curta, já tinha um comprimento, já tinha quilómetros. Porquê? Porque nós acrescentamos um bocadinho mais. Estão a compreender? Ora bem, não nos focamos naquilo que é a realidade. Fantasiamos. Emprestamos aquilo que é nosso àquilo que recebemos dos outros. À realidade. Ora, acontece com os espíritos exatamente a mesma coisa. E foi isso que Kardec concluiu. E os contraditores, aqueles que o perseguiam, opunham-se a essa realidade porque entendiam que os espíritos tinham todos que dizer a mesma coisa. Ora, estão em graus de desenvolvimento diferentes. Uns mais acima, outros mais abaixo. E nós vemos, se estudarmos a doutrina espírita, vamos perceber, há uma passagem muito interessante no livro dos Médiuns, com o espírito São Luís, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que traz, numa sessão de esclarecimento, um espírito que tinha provocado algures uma série de perturbações, de manifestações materiais. Ora, essas manifestações que poderiam ser das mais variadas, que ninguém se assuste. Ora bem, as cadeiras podiam andar aqui pelo ar em revolução. Nós podíamos ter as paredes, as portas fechadas e haver uma cadeira ou outro objeto qualquer que nós vimos
daquele lado de fora ser transportado e colocado aqui dentro. Isto está comprovado. Kardec estudou tudo isso. Há médiuns com faculdades de levitação que podem sair daqui, levantar-se, por aí fora, ir lá fora, voltar ou entrar por outro local e voltar para o mesmo sítio. Certo? Há outros em que nos pode aqui materializar-se um espírito, falar para todos nós, se lhes pusermos a mão, sentimos-lhe o pulso, o calor, a corrente sanguínea, e eles aqui estão. Todos estes fenómenos fazem parte da vida. Ora, quem não estuda, não acredita, ora, do que é que tem receio? É o demónio, que se faz em figura de gente, como é costume ouvir-se. Ora, e eu nem quero ouvir falar nessas coisas, Deus me livre. Deus me livre. Ora, mas tudo isto faz parte da vida. Agora, se eu quiser ouvir bons espíritos, espíritos mais elevados, eu tenho que adotar determinado tipo de medidas. E, desde logo, o esforço que me é devido para o meu aprimoramento moral. Porquê? É isso que me confere estatuto e o meu padrão vibratório e energético coloca-me ao nível desses espíritos que se vão manifestar. Portanto, crio condições para estabelecer essa ligação. Ao invés, se os meus propósitos são de perturbação, de desânimo, um quadro depressivo, se eu não consigo, se não faço esforço para alterar esse quadro íntimo, o meu padrão vibratório, que é correspondente ao meu estado íntimo, emocional e mental, baixam o seu padrão. E então esse padrão vibratório está ao nível dos espíritos com o mesmo estatuto, de nível inferior. Estamos a compreender? Então, quando vem um espírito mais elevado, que o ambiente proporciona a sua manifestação, nós temos um ambiente delicioso, de paz, de harmonia, perfumado, luminoso pela presença dos bons espíritos. Mas, e que fala-nos, relata as suas experiências, dá-nos conforto, ânimo, por aí adiante. Os outros também se podem manifestar, aqueles que estão mais em baixo, porque estão ao nosso nível. Podem manifestar-se e de que é que vão falar? Vão falar do seu desânimo, vão falar da sua infelicidade, vão falar de que Deus os castigou e nunca mais se liberta disso, que Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. Estão a compreender? Então, é nas minhas mãos que está o meu destino. Porquê? O universo, a vida, movimenta-se por forças energéticas e vibracionais. Então, sou eu que tenho que me colocar e escolher a que mundo pertenço, ao meio que quero. Então, quando se diz assim, seja positivo, tenha ânimo, vamos lá para cima, tudo isso tem razão de ser. É procurar essas condições que a doutrina espírita pode facultar, mas que a medicina, quando se trata de casos orgânicos, portanto patologias orgânicas, mas que me compete a mim fazer opções e trabalhar nesse sentido. E então os espíritos aproximam-se e afastam-se de acordo com esse estatuto. E eu não preciso de vir ao centro espírita, não preciso de ir à igreja, nem a outro sítio qualquer, para receber tratamento e apoio. Porque onde eu estiver, o meu mundo íntimo é que vai definir o meu padrão e as minhas relações com os espíritos. Estão-me a compreender? Ora, naturalmente, quando os bons espíritos se aproximam de mim, porque encontram sintonia, o que é que eles vão facultar? Saúde, amparo, ânimo, coragem. Se for os outros, porque eles estão assim, esses estão assim. Se for os outros que se aproximam de mim porque encontram correspondência vibratória e energética, o que é que eles me vão facultar? Desânimo, infelicidade, tristeza, por aí adiante. Então, sabem qual era o título do livro que lemos, da mensagem que lemos no início?
Já vi que ninguém estudou a lição. Que é o caminho. Que é o caminho. Não. Estude e viva. Estude e viva. Ai, o nome do livro. O título do livro. Estude e viva. Então, sim, mas continuar a estudar, eu pensei que já tivesse isso ficado lá para trás. É estude e viva. Para nos compreendermos melhor e a nossa relação com a vida. E a relação com os espíritos. Porque senão, nós andamos sempre a correr, perdoem-me a expressão, atrás do prejuízo. Então, era o que acontecia com Kardec também. Qualquer estudo aparecia e dizia: isso são coisas assim, são coisas assadas, não é verdade, não acontece, por aí adiante. E ele tinha que se opor. Ora, à primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer que haja compenetrado, a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que têm de percorrer antes de chegar ao alto da escada. Portanto, Kardec, nós há pouco estávamos a dizer que ocorreu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o Espírito de São Luís que se manifestou. E que Kardec perguntou-lhe o que é que tinha ocorrido com o fenómeno, que uma turbulência qualquer, pedras que tinham sido atiradas. As pessoas estão a imaginar que é uma pedra que sai daqui do chão, não está ninguém, não se vê ninguém a pegar na pedra, e a pedra é lançada. Isto pode acontecer, mas ninguém vai para fora agora começar a olhar para as pedras, está bem? Mas pode acontecer. Ora, é um fenómeno tão estranho e inusitado que Kardec perguntou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no seu trabalho da noite, porque é que aquilo tinha acontecido. E o espírito provocador apresentou-se. E ele, naturalmente, no caso dele, para se divertir. Reparem, não há deste lado quem faça maldades para se divertir. Nem há maldade. Aqui, quando eu utilizo o termo de maldade, não é da maldade propriamente dita. Mas destas ações que causam perturbação, que causam medo, naturalmente, para se divertirem. Não há. Bom, este estava morto e continuava exatamente na mesma. E fazia uso de recursos mediúnicos do ambiente para provocar a deslocação das pedras. Reparem, isso aconteceu. E ele pergunta, explica, Kardec pergunta ao Espírito, explica-me como é que isso aconteceu. E diz o Espírito: eu não sei, só sei que aconteceu pela minha vontade. Reparem, pela minha vontade. Ora, ele está com um objeto físico, podia ser este comando que aqui está. O espírito, se quiser pegar neste objeto, não consegue. Não consegue. Têm que estar reunidas condições energéticas que resultam de algumas condições mediúnicas para que possa acionar o objeto. Mas o espírito não pega no objeto. Então é pela força do pensamento, se essas condições estiverem reunidas. Então dizia, eu não sei, eu só sei é que eu queria e acontecia. Mas olha, está aqui um espírito ao lado, o teu protetor, que ele vai explicar porque é que isso acontece. Ora, este diálogo vem exatamente esclarecer aquilo que aqui está. Quer dizer, as ações podem materializar-se, mas nem todos estão à altura de explicar as razões que estão por trás disso. Então foi preciso São Luís, o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vir explicar porque o outro, os seus conhecimentos a respeito das leis e da dinâmica espiritual e das faculdades mediúnicas não conseguia explicar. Já estava morto, mas utilizou recursos para poder causar perturbações. Então, estude e viva, que é o que nos diz. Ora, portanto, antes de chegarem ao alto da escada, não é? Vamos aqui, supor-lhes igual apreciação das coisas, fora imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza fora
fora de admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato. E não pode ser, desde que se considere que eles não mais do que a humanidade despida de envoltório corporal. Então, todos nós estamos em estatutos evolutivos diferentes. Mais próximos ou mais distantes, mas diferentes. E casos há em que nós respondemos, ou nós questionamos os espíritos superiores sobre, enfim, alguma matéria, e eles dizem, não é ainda permitido dar-vos a conhecer essas questões. Reparem bem. Não é ainda permitido dar-vos a conhecer essas questões. Ora, porquê? Porque o conhecimento que vamos adquirindo a respeito da vida, ele vai chegando de forma homeopática. À medida que a nossa inteligência se vai dilatando, à medida do amadurecimento intelectual e à medida da maturidade emocional. Porque senão, vejamos, veio a pólvora, nós ficamos encantados com o fogo de artifício, não é? A pólvora permite desbravar caminhos, mas a pólvora permite também matar. E quem diz isto, outras coisas mais. Portanto, o conhecimento é gerido do lado de lá para a humanidade de acordo com a evolução da mesma. Para não provocar estragos maiores do que aqueles que já temos. Portanto, ele refere aqui, desde que se considere que eles não mais do que a humanidade, não são mais do que a humanidade despida de envoltório corporal. Portanto, não basta unicamente ser morto para saber tudo. É preciso ter conhecimento também. E os espíritos, já vou dar um segredo, eu peço desculpa, mas do lado de lá vamos continuar a estudar. Vamos. E porquê? Vamos tomar maior consciência da nossa realidade, da realidade da vida, da nossa realidade, e o quanto nós necessitamos. Não nos esqueçamos do seguinte: nós estamos fadados a sermos co-criadores com Deus. Co-criadores com Deus. Ora, se nós não tomamos conhecimento e consciência, a respeito da vida, e não maturamos as nossas capacidades e a consciência relativamente à nossa essência e ao destino a que estamos votados, o que é que faríamos? Quer dizer, ficaríamos limitados àquilo que são as circunstâncias terrenas e pouco mais. Podendo manifestar-se os espíritos de todas as categorias, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhe seja particular no momento da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. Para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mau, é que devem conduzir as instruções que temos dado. Então, para nós espíritas, se de facto queremos ter uma opinião formada, realizada a respeito das questões, temos que estudar. Porque senão seremos cegos a conduzir outros cegos. Mas não, ou devemos pelo menos evitar opiniões que não sejam concordes com a própria doutrina, que é o que diz aqui Kardec, e por essa razão foi assim constituída a doutrina. Cumpre não esquecer que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Quer dizer, aqueles que vêm até propor doutrinas esdrúxulas, propor comportamentos desadequados, uma série de coisas. São espíritos que gravitam nos planos mais inferiores da vida, mas que estão próximos de nós e que se afinam connosco, porque a própria humanidade é ainda com um estatuto muito, muito precário. Como somente aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há do mesmo modo que para nós,
mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, para que prevaleçam e que gostam de reproduzir nas suas comunicações. Quando o espírito já atingiu um determinado patamar, relativamente, enfim, mais elevado que o nosso guia espiritual, que nos é moralmente superior, naturalmente que as suas determinações, os seus conhecimentos são limitados. E a sua influência sobre nós, que é das melhores, naturalmente, mas não pode atender às nossas solicitações, a qualquer uma, sob pena de violar princípios e direitos que estão consignados e que foram estabelecidos antes do reencarne. Então, tudo aquilo que eu peço ao meu guia espiritual, nem tudo é atendido. E só é atendido aquilo que o meu mérito, as minhas conquistas o permitirem. E eu posso lhe pedir muitas coisas mais, e se ele me falar, ele vai dizer, não, tu ainda não tens o mérito para te poderem conceder isso. Ou então, se ele estiver na dúvida, ele diz, espera aí, eu vou pedir, vou falar a quem tenho mais alto, acima dele, sob o ponto de vista hierárquico, e ele dirá alguma coisa e eu agirei em conformidade. Estão-me a compreender? Portanto, aquilo não é passar, enfim, o salvo-conduto a qualquer preço para quem quer que seja. Portanto, tudo está perfeitamente consignado e determinado pelas leis divinas. O erro está em terem alguns dos seus intérpretes terem aceitado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e haverem-se feito editores responsáveis delas. Portanto, mesmo os livros que correm entre nós e que muitos deles até se intitulam espíritas, eles não correspondem à essência doutrinária. Para fazermos, se estivermos interessados, naturalmente, para separar o trigo do joio, como é que é preciso? O que é preciso fazer? Estudar. Conhecer aquilo que a doutrina propõe, sobretudo as obras básicas e outros espíritos de referência. E só assim é que nós vamos poder estabelecer comparações e dizer, não, isto é verdadeiro, isto é falso. Porque se nós acreditamos em tudo. E, às tantas, estamos, digamos que, a acreditar naquilo que falsos benfeitores propõem à humanidade. Em contradição com aquilo que é a realidade. Estão a compreender? Então, repare-se que a gênese, a base de toda esta observação e do trabalho e da proposta é estudarmos, disponibilizarmos para estudar a doutrina espírita. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. É simples, não é? É muito simples. Portanto, não basta morrer para saber tudo. É preciso continuar a estudar. Alguma dúvida relativamente à matéria? Então, nós queremos fazer alusão às 15ª Jornadas de Cultura Espírita do Porto, que é da organização da União Espírita, da região de Porto, da UERP, e que ocorrerão no próximo dia 19 de outubro. O tema das jornadas é Educação na Família com a Visão Espírita. É importante que tenhamos disponibilidade para podermos interagir com a matéria que é fundamental para aquilo que se faz necessário numa época de tamanha turbulência e que nós temos que estar à altura de corresponder com as solicitações, com os desafios. E aqui no caso, a educação na família com a visão espírita é importante para estarmos, digamos, cientes da importância da família na organização da sociedade e como todos, não só da família, mas todos devemos estar solidários e unidos nesse propósito. Então,
para quem quiser participar, a Escola Básica de Matosinhos é ali ao pé dos bombeiros, em Matosinhos, em frente. O acesso pode se inscrever ou por mail ou ali na secretaria, tem ali umas fichas para se inscreverem. O acesso de 7,5 €. Se alguém quiser levar, quem é novato nestas coisas, mas podem levar um lanche e à hora de almoço, que é o que costuma acontecer, comemos ali o lanche, convivemos ali no espaço e ao mesmo tempo vamos conhecer novos companheiros, novos amigos, novos irmãos e irmãs que ali vêm de outras associações da região do Porto. Portanto, fica aqui o convite feito. Vamos pedir licença para terminar o nosso trabalho. Antes, porém, só uma nota final. No dia 5 de outubro, nós vamos comemorar o 25º aniversário da instituição. Portanto, estão todos convidados a participar nesse dia. Vamos fazer uma breve resenha daquilo que foram as notas mais significativas ao longo do percurso da instituição, dos seus trabalhadores, do seu público, as iniciativas que foram realizadas. Portanto, vamos partilhar emoções. Um abraço, sim. Vamos então encerrar o nosso trabalho. Envolvidos pelas doces vibrações do ambiente e dos espíritos que se encontram conosco, partilhando o espaço e o tempo, todos encontramos-nos unidos em pensamento, focados em Jesus, na oração de encerramento a que nos propomos. Os bons espíritos acorrem a cada um dos presentes, dispensando-os as doces vibrações de saúde e paz que desejamos. As luzes dos céus descem perfumadas de amor e misericórdia. O nosso cérebro ilumina-se recebendo o apoio que chega, distribuindo por toda a rede nervosa. Todos os órgãos iluminados, fruindo do ambiente, saturados de paz e harmonia. Mestre querido, agradecemos a oportunidade da manhã. Desejamos, porém, rogar-te por todos aqueles que sofrem e que aqui se encontram nos 10 planos da vida, mas também pela humanidade em geral. Aqueles que são fonte da nossa preocupação, para quem endereçamos fraternal abraço, repleto de paz, de afeto, de ânimo e coragem. Acompanha a cada um, Senhor, para que tão logo possam retomar a sua normal atividade. Mestre querido, rogamos-te pelos que se encontram hospitalizados, pelos que são alvo da violência nos seus variados matizes, para os países em guerra, Senhor. Nós rogamos-te que a tua misericórdia possa envolver os agressores que teimam em violar os princípios básicos da vida. Envolvemos, Senhor, aqueles outros que se encontram aturdidos, esfomeados, perdidos, desesperados. Sabemos, Senhor, que segues ao leme da embarcação da nossa vida, mas não podemos deixar de testemunhar a nossa solidariedade e o nosso pedido de auxílio.
nesta época de transição, confere-nos, Senhor, amparo, iluminação, para que o bom senso impere nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Mestre querido, que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam conosco hoje e sempre. Muito obrigado.